Olá amigos, estou de volta com mais um vídeo. No vídeo anterior eu trouxe algumas orientações para os acólitos. E hoje eu quero falar para os coroinhas, algumas orientações para os coroinhas que pode ajudar na celebração, que pode ajudar na sua formação, que pode ajudar na capacitação desses agentes de pastoral mirim que são tão importantes dentro da nossa igreja. Eu começo lembrando aí o que é um coroinha, né? Se você for pegar a definição de coroinha num dicionário, você vai encontrar a seguinte definição: menino que auxilia o padre na celebração. Por que menino? Porque tradicionalmente na igreja eram os meninos que ajudavam na celebração. Depois, com o passar do tempo, é que se colocou também meninas para auxiliar. E isso não é um passado muito remoto, não, que meninas são coroinhas. É desde 2004 que oficialmente a igreja ela instituiu que também meninas poderiam ser coroinha. Foi lá na congregação para o culto divino e a disciplina do sacramento, mais especificamente o documento Redemptores Sacramentos, que trouxe lá no seu número 47 a confirmação de que as meninas também poderiam ser coroinhas. Os coroinhas são denominados também de assistentes, né? Então aqui a gente já começa a entender o nome, né? Aquele que assiste, aquele que acompanha, aquele que auxilia na celebração eucarística. E qual é a função ou quais são as funções dos coroinhas? Eu selecionei aqui algumas funções, são várias e às vezes há uma certa confusão entre o que faz o coroinha, o que faz o acólito, o que faz os ministros extraordinários da comunhão. Se não houver uma distribuição de função, pode ocorrer esses equívocos, né? Durante a distribuição dos trabalhos com essas equipes. Então é bom que fique bem claro cada uma das funções. Falei no vídeo anterior da função dos acólitos, agora a função dos coroinhas, que ela é muito parecida com a função dos acólitos. Só lembrando que os acólitos são pessoas já maiores, né? Enquanto que os coroinhas, às vezes eles são bem pequenininhos, eles não têm ainda muita noção das coisas, então as funções deles diferem um pouco dos acólitos. Então, o coroinha é aquele que auxilia antes, durante e depois da celebração. O que o coroinha faz antes da celebração? Ele auxilia o acólito, ele trabalha ali em sintonia com os acólitos, também com os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, na preparação dos vasos sagrados, dos livros, como por exemplo, do lecionário, do missal, do evangeliário. Ele ajuda, vai checando se está tudo ok, e também das alfaias, dá uma olhada se a toalha do altar está correta, se tem os paramentos adequados. Tudo isso o coroinha bem preparado, ele pode fazer, ele pode ajudar antes da celebração. Também ele ajuda a providenciar a cruz processional, ver onde que ela está, ou então o círio pascal, os recipientes para a coleta, na hora da coleta, já deixa tudo preparado. Ele ajuda a preparar a credência também, para que na hora de utilização dos vasos sagrados estejam todos devidamente colocados sobre a credência. E durante a celebração, o que faz o coroinha durante a celebração? Também aqui eu selecionei alguns pontos que podem ajudar a esclarecer a função dos coroinhas durante a celebração. Ele poderá levar a cruz processional, ou então o círio pascal. Só lembrando que se o coroinha é muito pequeno, claro, o círio pascal ele está aceso, escorre a cera, é um tanto quanto perigoso, então evita-se, se o coroinha for muito pequeno, de levar o círio pascal, porque geralmente é pesado também. A cruz processional ele pode levar tranquilamente, geralmente as cruzes processionais, elas são cruzes um tanto quanto leves, então ele pode levar a cruz processional.
Ele ajuda, como eu havia dito, a preparar a credência, aquela mesinha que fica, os vasos sagrados. Ele leva até o sacerdote, durante a celebração, as âmbulas com as partículas para colocar sobre o corporal, na hora da preparação das oferendas. Leva as galhetas com água e com vinho. Ele leva o lavabo e os seus complementos, ou seja, aquela bacia com água, a jarra, a toalha. Tudo isso é função do coroinha durante a celebração. Depois ele fica ao lado do acólito e também do presidente da celebração, durante a celebração, para que, se houver alguma necessidade, ele possa ajudar. Então ele fica ali também no presbitério, numa cadeira ao lado do acólito e do presidente da celebração. Lembrando que o acólito é aquele que fica bem ao lado, um à direita, outro à esquerda, e logo após o acólito vem um coroinha ou mais coroinha, se houver. Depois também ele ajuda na recepção das oferendas. Se tem a procissão de oferenda, a procissão de ofertas, onde entram os vasos sagrados, ele pode lá também ajudar a receber esses vasos sagrados. Ele acompanha o sacerdote ou os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão na hora da distribuição da Eucaristia. Então, enquanto está distribuindo a Eucaristia, o coroinha pode ficar ali do lado. Se for comunhão sob duas espécies, o coroinha pode também segurar a patena ali na hora da distribuição da Eucaristia. Tem outras funções também do coroinha, e aqui vem alguns nomes que às vezes nem todos sabem, às vezes nem acólito sabe, como por exemplo, já havia dito, né? O coroinha pode ser o cruciferário, aquele que carrega a cruz durante a procissão. Ele pode ser seroferário, então se tem vários coroinhas, pode distribuir as funções. Um vai ser cruciferário, aquele que vai levar a cruz processional. O outro vai ser o seroferário, aquele que vai levar as velas que ladeiam a procissão. Aquele que carrega a vela acesa é chamado de seroferário, ou círio, ou aquelas duas velas que ladeiam a cruz processional. Ele pode ser turiferário, aquele que carrega o turíbulo com o incenso. Ele pode ser o naveteiro, aquele que vai ao lado do turíbulo com a naveta e o incenso para colocar no turíbulo. Ele pode ser, durante a celebração, também o sineteiro, aquele que toca o sino na hora da consagração. Ele pode ser também librífero, aquele que carrega o livro na procissão, e aquele que se encarrega de manusear o livro sagrado, no caso ali, o missal romano sobre o altar. Ele pode ser também baculífero. Essa palavra é um tanto quanto estranha, mas existe em celebrações em que o bispo preside, o bispo tem um báculo, aquele que se responsabiliza pelo báculo do bispo é baculífero. Pode ser um coroinha também, como por exemplo também mitrífero, aquele que se responsabiliza com a mitra do bispo, que tira, que coloca nos momentos correto, ou que fica segurando durante a celebração a mitra do bispo. São alguns nomes assim que é importante que os coroinhas, os acólitos saibam, para que também saibam para que serve, saiba o nome e saiba para que serve aqueles objetos, aqueles símbolos. E com relação à formação dos coroinhas, eu apontei aqui alguns elementos que são valiosos e que devem ser levados em consideração, como, por exemplo, ele precisa ter um tempo de formação para ser coroinha, um tempo de preparação, de capacitação, para que ele possa ajudar com eficiência e, durante esse tempo de preparação, que ele conheça, no mínimo, o nome dos vasos sagrados e para que servem os vasos sagrados, porque conhecendo, sabendo para que serve, eles vão auxiliar melhor. Eu me recordo que numa celebração eu havia pedido, estava muito quente, eu havia pedido para que o coroinha que estava do meu lado buscasse o manustérgio para eu secar o suor,
E ele ficou perdido, o coroinha não sabia o que era um manustejo. Manustejo, a própria palavra diz mano, de enxugar as mãos, é aquilo que leva junto com o lavabo, mas o coroinha não sabia o que era um manustejo, então ele ficou perdido e foi procurar com uma outra pessoa, já não sabia nem falar o nome, o que era. Aí até eu deveria ter dito para ele uma toalhinha, mas na hora automaticamente eu falei manustejo e ele não entendeu. Então às vezes você pede um objeto pelo nome, se o coroinha não sabe o nome, ele fica praticamente perdido, sem saber como ajudar. Então, durante a formação dos coroinhas, é bom que se estude, que apresente os objetos, falem o nome e depois também para que serve aquele objeto. Os coroinhas devem se reunir periodicamente com o seu coordenador e com a equipe. E essas reuniões periódicas, elas servem para a formação, elas servem para passar o roteiro da celebração, para fazer as escalas que os coroinhas vão atuar. Tudo isso é bom que se tenha momentos de reuniões para essa organização. O coroinha, ele deve ser uma pessoa responsável, por isso a responsabilidade passa pela pontualidade, pelo zelo com as vestes litúrgicas, com vestes apropriadas. A veste do coroinha geralmente é uma túnica vermelha com um sobrepeliz branco. Depois, o coroinha deve ter uma postura correta durante a celebração. Essa postura correta é a maneira de sentar, a maneira de se levantar, a maneira como fica com as mãos, tudo isso faz parte da formação do coroinha para que ele se comporte corretamente no altar. Às vezes o coroinha é tão pequeno e ele ainda não tem essa noção, a gente releva muito isso, mas é bom que quem está preparando os coroinhas passe essas informações para eles. Qual que é a idade para ser coroinha? Não existe uma idade específica, né? Existem algumas conveniências, como por exemplo que ele tenha uma idade aí, que ele possa auxiliar, que seja no mínimo alfabetizado para aprender o nome das coisas, que às vezes o coroinha não é nem alfabetizado, ele fica ali só de enfeite durante a celebração e não é essa a função do coroinha. Então é bom que ele seja alfabetizado e que ele possa conhecer, estudar sobre os objetos. E isso se dá então por volta da faixa dos 8, 9 anos, quando uma criança já está alfabetizada ou em processo de alfabetização. Algumas observações que eu coloquei aqui também que pode ajudar os coroinhas e quem prepara os coroinhas também. É sempre bom orientar os coroinhas para não ficar conversando durante a missa. É desagradável isso, tira a concentração do padre, tira a concentração da assembleia. É importante que quando o coroinha está lá na frente, qualquer membro da equipe de celebração, a assembleia toda está visibilizando aquelas pessoas que estão ali em cima. Então é bom que o coroinha e também todos os membros da equipe de celebração tenham uma postura correta, não ficar conversando com quem está do lado, não ficar conversando com outros coroinhas. Evitar também ficar mascando chiclete, né? Já vi coroinha mascando chiclete durante a missa, isso não é inconveniente, então deixa para mascar chiclete num outro momento, mas não durante a missa. Sentar com uma postura orante. O que é uma postura orante? É uma postura que mostra que você está atento à celebração, com as mãos postas, de uma maneira que mostra que você está em oração. Depois evite cruzar os braços, né? Quando eu cruzo os braços, dá a impressão que você está muito folgado ali, sentado de qualquer jeito na cadeira. Isso também é deselegante, isso não é bom dentro de uma celebração. Depois não colocar o dedo no nariz, né? Às vezes a criança gosta de ficar mexendo no nariz durante a celebração, então é bom orientar também para que não tenha esse costume de ficar colocando o dedo no nariz na hora da celebração. Não usar boné durante a celebração. Me lembro que uma vez tinha um coroinha durante a missa com boné, né? Falou, nossa, isso é o mínimo, né, que devia ser orientado, mas é importante que gosta de usar boné, usa no outro momento, mas deixa lá na sacristia, depois você coloca. Outra orientação também que é importante, não sair do presbitério sem necessidade, só sai quando tiver necessidade, não fica passeando, vai para lá, vem para cá,
fique ali sentadinho, bonitinho, sem precisar ficar se locomovendo, sem necessidade, porque qualquer movimento desnecessário no presbitério tira a atenção da Assembleia. Aqui eu trouxe algumas curiosidades, né, mas que eu penso que a maioria dos coroinhas sabe, só para reforçar. Os coroinhas têm um patrono ou um padroeiro ou um protetor, aliás, são dois, né? São Tarcísio é o padroeiro dos coroinhas e São Domingos Sávio, são os dois santos patronos dos coroinhas. Depois de um tempo de preparação, aí então tem a celebração de investidura dos coroinhas. É bom fazer essa celebração de investidura, solenizar esse momento, para destacar a importância deles, a função que eles vão desempenhar. E o rito de investidura é um rito próprio para esse momento, que está lá no ritual apropriado para isso. Lembrando então que agora, de 1994 para cá, tanto meninos quanto meninas podem ser coroinha, não há problema nenhum, a mesma coisa com os acólitos, como eu disse no vídeo anterior. Então essas são algumas informações que eu trouxe a respeito da formação dos coroinhas. Essas informações vocês encontram neste livro aqui, Equipes de Celebração, que foi publicado pela editora Vozes, mais especificamente na página 87, da página 87 a 115. Aqui estão as orientações para coroinhas. Se você gostou desse vídeo, use lá os 3 Cs. Curta, compartilhe e comente. E ajude a divulgar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nele, aperte o sininho que tem aí embaixo para você receber as notificações cada vez que eu posto um vídeo novo e vá divulgando isso para que outras pessoas também possam ter contato, conhecer mais um pouquinho sobre esses aspectos que eu venho trabalhando no vídeo. Então um abraço a todos, que Deus os abençoe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.